E vamos mergulhar nas Escrituras nessa manhã. Nós vamos abrir a Bíblia em Números 13. Glória a Jesus. Nós amamos abrir a palavra de Deus. Irmãos, eu cheguei agora mesmo de Campinas. Eu fui dormir 1h, acordei às 4. Peguei o voo das 6. E estou aqui porque eu não podia deixar de estar aqui nessa manhã. Deus colocou uma palavra muito forte no meu coração para a igreja. E é um tempo de alinhamento com o que Deus está fazendo. E eu queria, como pai dessa casa, trazer essa palavra nesse domingo. Não podia, de maneira alguma, perder esse domingo e ministrar essa palavra no coração dos irmãos. Amém? Então, diga comigo, essa manhã é uma manhã de alinhamento. Quem está congregando nessa igreja desde julho, levanta a mão. Olha aí, uma grande quantidade, quase 35%, 40% dos irmãos levantaram as mãos. Então, nós temos muita gente nova nessa igreja, amém? Nós começamos o ano com 300 ou com 500, eu não lembro, pastor Adriano. E nós fomos para 1.600 agora. Não é extraordinário isso, irmão? O crescimento dessa igreja. Então, muita gente nova chegando, que eu preciso colocar vocês nesse alinhamento também. Números 13. Vamos no versículo 30. 13 e 30. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: certamente subiremos e a possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinham espiado, dizendo aos filhos de Israel: a terra pela qual passamos a espiá-la é terra que consome os seus moradores, e todo o povo em que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Capítulo 14, versículo 1. Então toda a congregação levantou a sua voz e o povo chorou naquela noite. Todos. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou quem dera tivéssemos morrido neste deserto. E porque o Senhor nos traz a esta terra para cairmos à espada, e para que nossas mulheres e as nossas crianças sejam por presa, não nos seria melhor voltarmos ao Egito? E diziam uns aos outros: constituemos um líder e voltemos ao Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre os seus rostos perante toda a congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jofoné, dos que espiaram a terra, rasgaram suas vestes e falaram toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pela qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nos dará terra que mana leite e mel. Então somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se dele o seu amparo, e o Senhor é conosco, não os temais. Mas toda a congregação disse que os apedrejassem. Eles queriam apedrejar a Moisés e Arão. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Agora o versículo 24 diz assim: 22, 23 e 24. E que todos os homens que viram minha glória e os meus sinais que fiz no Egito e no deserto, e me tentaram estas 10 vezes,
e não obedeceram a minha voz, não verão a terra de que seus pais jurei, e nenhum daqueles que me provocaram haverá. Porém, o meu servo Calebe, porquanto nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou, e a sua descendência a possuirá em herança. Levante a mão direita para o céu e diga: Espírito Santo, eu abro a minha mente, meu coração, meu espírito, para receber a sua palavra e ser transformado por ela, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, nessa manhã, eu quero falar algo que fala ao coração de todos nós, algo que mexe com todos nós. É a palavra propósito. Eu tenho, nesses últimos anos aqui, sempre pessoas desesperadas para conversarem comigo, perguntando: pastor, qual é meu propósito? Pastor, o que eu devo fazer? Pastor, qual é o meu chamado? Pastor, eu preciso de alguma direção. Muita gente vem com essa conversa. E eu queria, então, responder algumas coisas para vocês. Para essas pessoas que têm esse coração, quero alinhar algumas coisas no coração da gente, para que a gente possa servir a Deus com alegria e com entendimento, e saber aonde nós estamos indo, como nós estamos caminhando. Amém? Eu quero começar dizendo para os irmãos que, quando nós lemos a história de Moisés, nós chegamos aqui no ponto mais crítico, onde finalmente eles chegam na terra prometida. Eles atravessaram, saíram do Egito depois das pragas do Egito, que foi milagres atrás de milagres atrás de milagres. Depois atravessaram o Mar Vermelho, que foi o milagre mais lindo. Depois, no deserto, depois do mar, naquele deserto, eles viram todo tipo de milagres, desde a água brotar da rocha, viram milagres das codornas que vieram voando para que eles comessem, viram o maná, viram que as roupas que eles vestiam não envelheciam e cresciam junto com eles. Você imagina quantos milagres eles viveram? Mas eles estavam ainda no deserto. Agora eles chegaram finalmente no lugar chamado Terra Prometida. Eles mandam os 12 espias, um de cada tribo, e dos 12 espias, 10 difamaram aquela terra, disseram: ali é uma terra que tem gigantes, eles vão nos matar, nos aniquilar, melhor seria morrer no Egito do que lutar contra eles. Porém, somente 2 homens, Josué e Calebe, diz: nada disso. Deus prometeu uma terra que mana leite e mel, é uma terra que mana leite e mel, e nós vamos entrar e nós vamos a possuir. Quero dizer para os irmãos que as promessas de Deus são para todos, mas tomar posse da promessa é para a minoria. Escute, Deus amava, era o seu povo, era o povo de Israel. Eu quero dizer algo muito sério para você. Deus não entrega promessa só porque Ele te ama. Que Ele te ame não é o suficiente para Ele entregar as promessas nas suas mãos. Muita gente está pensando: não, Deus me ama, Deus prometeu. Mas veja, queridos, Deus amava aquele povo, Deus prometeu para aquele povo, era mais de 1 milhão de pessoas. Nem Moisés entrou na terra prometida, só Josué e Calebe, de mais de 1 milhão de pessoas. Então, nessa manhã, quero falar com você, porque eu quero que você entre na terra prometida. Eu quero que você entenda a forma para você herdar essa promessa de Deus. Quero começar dizendo que Deus apareceu para Moisés. E quando Deus apareceu para Moisés, Moisés estava só. Moisés não estava com ninguém. Moisés estava somente
cuidando das ovelhas do seu sogro. E ali, no monte, apareceu aquela sarça que queimava e não se consumia. E Deus falou com ele através da sarça. E Deus disse para ele: Moisés, você vai tirar o meu povo do Egito. Eu vou te respaldar com sinais, prodígios e maravilhas, para que o povo acredite em você. E depois você vai levar o meu povo para a terra de Canaã, que é a terra que eu prometi a Abraão, Isaque e Jacó. Moisés, então, vai até Faraó e diz: deixa o meu povo ir. O povo acreditou em Moisés porque Moisés fazia sinais, milagres e prodígios. O que eu posso dizer para você aqui, para começar a alinhar o teu coração? Nós vivemos hoje numa era onde o que está sendo pregado tem causado muita confusão, tem causado muita ansiedade nas pessoas, tem causado muitos conflitos internos. É que cada um tem um propósito individual. Quem aqui já ouviu esse tipo de mensagem? Que você é único, exclusivo e Deus tem uma coisa só para você. Levante a mão se você já ouviu algo assim. Que você tem uma identidade única, que você é tão especial para Deus, que você tem um propósito único. Queridos, eu só não achei nenhum versículo na Bíblia que diga isso. Isso pegaram livros de autoajuda, jogaram no púlpito e lançaram isso para você. O que a Bíblia revela, o que a Bíblia mostra, é que Deus tem um propósito para o seu povo. E preste muita atenção. Deus não apareceu para mais ninguém. Só apareceu para quem? Para Moisés. Você já imaginou se Deus aparecesse para mais de 1 milhão de pessoas, um por um, e dissesse assim: você nasceu para ser ama de casa. Você nasceu para cuidar de cabrito. Você nasceu... Tem sentido? Você nasceu para editar vídeo. Você nasceu para fazer chinelo. Tem sentido? Lógico que não. Deus não apareceu para os indivíduos. Deus apareceu para o líder e disse: essa é a tua missão. Como que o povo vai acreditar na minha missão? Eu vou te respaldar, vou te dar favor, vou te dar graça, vou te dar riqueza, vou te dar poder, vou te dar milagres. O povo vai acreditar em você. Será impossível eles não acreditarem. A palavra foi para Moisés. Deus não apareceu para o povo. Então diga comigo: o propósito de Deus é coletivo. Deus tem um propósito para o povo. Sabe o que acontece? Muita gente está vindo de muitas igrejas, de muitos Instagram da vida, de muito YouTube, escutando muita mensagem e começa a ficar ansioso. Porque alguém sobe e diz para você assim: você tem que ser milionário, você tem que vender mais que todo mundo, você tem que escrever livro, você tem que fazer algo que ninguém nunca fez, você tem que ir para uma nação que você nunca foi. E as pessoas vão dizer: meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida? Porque eu não sei nada disso que estão falando. Quando que isso vai acontecer na minha vida? E vem, aí sabe para quem sobra? Para mim. Apóstolo do céu, o que eu faço? Como que eu escrevo um livro? Como que eu vou no avião? Como que eu faço uma empresa? Como que eu viro milionário? Pastor, se eu não fizer uma coisa que ninguém nunca fez, eu não sirvo para nada. E gera uma ansiedade, uma preocupação. E aí ele entra, começa a estudar com um, depois faz o curso com outro. E aí fica aquela confusão e ele não entendeu o verdadeiro propósito de Jesus para ele. Está tudo escrito na Escritura. Deus deu um propósito coletivo. Era para que todos saíssem do Egito e fossem para Canaã. Herdar a terra prometida. E aí, quando Moisés saiu, o povo foi atrás dele. Deus colocou uma nuvem de dia para proteger eles do sol. E Deus colocou uma coluna de fogo de noite para proteger eles do frio.
Deixa eu dizer uma coisa para você. Enquanto você estiver seguindo a Moisés, a nuvem vai te cobrir, a coluna de fogo vai te aquecer. Hoje as mensagens são assim, individualista. Você não precisa nem da igreja. É você e Jesus, Deus e você. Ore em casa, esqueça de igreja. Pastor, você não precisa de pastor. Você vai direto para o trono e fala com o papai do céu. Essas são as mensagens que estão sendo pregadas, que não tem, pelo contrário, ela destrói tudo que Jesus pregou. Posso dizer algo para vocês sobre isso? Jesus, antes de morrer, fez a oração. Você já imaginou, irmão, o nível da oração que você vai fazer quando é a última oração antes de você morrer? Será que é forte a oração? Eu recomendo você ler depois João capítulo 17. Jesus está indo para a cruz e ele faz a última oração ali no Getsêmani. E ele faz uma oração profunda. E o maior pedido de Jesus, se você se considera cristão, você precisa saber hoje qual foi o maior pedido de oração de Jesus antes de morrer. Se você se considera cristão, ele disse assim: Pai, que eles sejam um, como nós somos um. Ele não disse que cada um seja um indivíduo, que cada um faça o que quiser, que cada um tenha uma comunhão a sós com Deus. Ele disse não, que eles sejam um só corpo. Se você se diz cristão e está tentando separar o corpo de Cristo, desligar do corpo de Cristo, você não está vivendo o evangelho que está na Bíblia. Você está vivendo o evangelho que alguém inventou e contaminou a palavra de Deus. Agora entenda. Deus colocou então em Moisés, deu a ele um manto. Diga comigo, um manto. Eu estava agora em Miami com o apóstolo Maldonado, ele teve uma ministração só sobre o manto, que mexeu muito comigo. E quando Deus dá um manto para um homem, escute bem, esse manto traz unção, esse manto traz autoridade, esse manto traz glória, esse manto traz propósito. E agora, olha o que acontece. Esse manto não é do homem, esse manto é de Deus. Por isso que quando você toca naquele que carrega o manto, você não toca o homem, você toca o manto, você toca Deus. Por isso, Davi disse, nunca vou tocar no ungido do Senhor. Então, o Espírito Santo mandou ministrar essa mensagem. Eu podia ter ficado lá em Campinas e pregado só à noite, mas eu senti, Deus, eu preciso ministrar essa palavra para a igreja. Quem é o seu Moisés? Quem é o homem de Deus que carrega um manto, que você acredita que é o homem de Deus, que vai te levar para a terra prometida? Talvez isso já tenha confrontado dentro de você, só de eu ter falado essas palavras. Talvez o Satanás acabou de falar no teu coração, você não precisa de Moisés coisa nenhuma, você vai sozinho. Então o que você está fazendo aqui na igreja? Então para que você está sentado aqui? Então para que você precisa? Você está entendendo? Deus foi quem organizou a igreja. Quem é o homem para dizer que não precisamos mais dela? Uma vez eu vi uma pessoa pregando, dizendo assim, quando você estiver doente, vá orar no quarto. Eu falei, esse cara nunca leu a Bíblia. A Bíblia diz assim, tem alguém doente entre vós? Procure os presbíteros, procure as autoridades da igreja, e eles imporão as mãos sobre você, e você será curado. Tem um glória a Deus aí, irmão? Você precisa do seu Moisés. Do homem que vai te levar para a terra prometida, o homem que carrega o manto, o homem que carrega o propósito. E aí o que acontece? A partir do momento que você tem essa autoridade na tua frente, você começa a andar debaixo da nuvem. Você está debaixo da proteção. Você está debaixo da bênção. Você está debaixo da graça. Você começa a viver os milagres juntos. Nem o propósito de Moisés era para Moisés. Quando Deus deu o propósito para Moisés, o líder,
sempre é o que sacrifica mais para abençoar o resto do povo. Não é para ele. Escute, agora o povo começa a andar atrás de Moisés. Começam a ir atrás da terra prometida. Estão protegidos, abençoados, guardados. Eu faço uma pergunta para você. Pense comigo, se alguém, no meio do deserto, dissesse assim: eu não preciso de Moisés. Deus me ama. Jesus é comigo. Moisés, eu não quero te seguir mais. Eu vou sair, vou montar minha própria barraca aqui no deserto. Pode ir embora, Moisés. Deus é comigo. Faço uma pergunta para você. O que iria acontecer com essa pessoa que saiu debaixo da nuvem? O que ia acontecer? Morrer no deserto com escorpião, com cobra, com sol na cabeça, sem água, sem comida, sem nada. Porque enquanto aqueles estavam debaixo da nuvem, lá tinha comida, lá tinha água, lá tinha tudo que eles precisavam e os milagres para até chegar na terra prometida. Mas tinha gente que saía debaixo do propósito. Teve um que fez isso, chamado Coré. Vai ler. Ele disse assim: Moisés, Deus também me usa, Deus também fala comigo. Aconteceu algo muito simples com Coré. A terra abriu ele e engoliu ele. Só isso. Vai ler o texto. Ele foi engolido pela terra. Vivo. Nossa, pastor. Então escute bem o que eu quero dizer para você nessa manhã. Deus quer que você ame o corpo de Cristo. Deus quer que você ame a igreja do Senhor Jesus. Você não pode ser inimigo da esposa de Jesus. Você tem que amar a igreja. E você tem que descobrir qual é o propósito que Deus deu para o homem de Deus. E dizer assim: eis-me aqui, eu quero servir esse propósito. Eu vou caminhar debaixo dessa nuvem. Eu vou caminhar debaixo dessa autoridade. Você não vai gostar de tudo que está lá. Você não vai concordar com tudo que está lá. Mas você sabe que aquele Moisés carrega o manto. Quem está entendendo? Agora olha o que acontece. Deus não apareceu para cada um dizendo o que tinha que fazer. Cada um foi fazendo o que lhe vinha às mãos para fazer. Sabe o que está escrito no Novo Testamento e no Velho Testamento? Tudo que te vier às mãos, faça. Muita gente diz: eu estou aqui já há 3 meses na igreja e não me deram nada para fazer. Eu falei: meu filho, se você soubesse tanto de coisa tem para você fazer, é só você procurar para fazer. Vai pegar os folhetos, sai na rua evangelizando. Vem cá pegar uma vassoura, vai varrer. Vai lá no call center e fala: eu quero servir no call center, eu quero fazer ligações. Eu quero ajudar. Tudo que lhe vier à mão, faça. Agora olha que interessante. Eu quero falar sobre um assunto muito falado, que é a prosperidade divina. Quantos creem que Deus prospera de verdade? Não tem algo mais bíblico do que isso. De Gênesis até o Apocalipse, Deus é o Deus que prospera, Deus é o Deus que levanta. Não tem como negar que a bênção e a prosperidade caminham juntos. A bênção do Senhor é que enriquece sem acrescentar dores. Agora, preste atenção comigo. Deus é um Deus de propósito. Diga comigo: Deus é um Deus de propósito. A prosperidade divina, ela está ligada ao propósito. Não existe em Deus, nas Escrituras, o prosperar você porque Ele te ama, porque você é mais bonito que alguém. Não tem versículos na Bíblia que indiquem que Deus quer simplesmente te prosperar porque você é cristão, porque você foi salvo. Não tem. Toda vez que você vai ver a prosperidade na Bíblia, ela está linkada com propósito. Diga comigo: propósito. E qual era o propósito? Possuir a terra prometida. Ser o povo glorioso de Deus.
Qual que é o propósito nosso hoje? Alcançar nações. Abrir igreja em 50 nações, levantar escolas, levantar faculdades, fazer coisas extraordinárias, fazer essa cruzada de milagres para ganhar almas para Jesus. Então, quando você entende o propósito, entende esse propósito coletivo, e você entra debaixo da nuvem, é do interesse de Deus te prosperar. Agora, quem que Deus prospera? Pergunte para mim, quem Deus prospera, pastor? Os fiéis. Diga comigo, Deus prospera os fiéis. Fiel é aquele que não tem sombra de variação, que ele é constante. Por que Deus faz isso? Deixa eu comentar algo aqui para você, que aconteceu nessa igreja, na virada do ano, desse ano, de 2022 para 2023, peguei um contrato desse prédio, que aqui, se você não sabe, aqui não tinha nada, isso aqui era somente um matagal. Peguei o contrato diante da igreja, falei, igreja, eu vou assinar diante de vocês, e Deus vai prosperar você, para essa riqueza vir, para nós pagarmos tudo isso aqui. Quem lembra desse dia? E quando eu assinei diante da igreja, diante de Deus, o propósito de Deus era que nós levantássemos todo esse prédio. Veio pessoas aqui, profissionais, falaram, esse é o maior estúdio de Santa Catarina. Porque isso aqui já não é nem mais um templo, isso aqui é um estúdio de tão bem sonorizado que está esse lugar. Olha para você ver. Agora, nós não tínhamos nem R$1 na conta da igreja para fazer nada de construção, nada. Da onde veio a riqueza? Não veio ninguém de fora, não veio político, não veio dinheiro americano, não veio nenhum milionário. Deus simplesmente prosperou quem estava debaixo da nuvem. Deus simplesmente colocou nas mãos do próprio povo, para que eles trouxessem. Por isso que é bom você seguir um Moisés, um homem de Deus, que tenha grandes projetos. Toda vez que eu lançar um projeto, que eu falo assim, meu Deus, como é que vai pagar esses milhões? Você tem que ficar feliz, porque você vai dizer assim, agora é a oportunidade de Deus, eis-me aqui para ser um canal. Tem gente que o pastor vem, lança um projeto e fala, irmão, nós vamos fazer tal coisa, vai custar 200 mil. Ai, o pastor é doido. Não, Deus está te dando a oportunidade para Ele colocar mais na sua conta, para Ele enriquecer você, para você ser um pilar financeiro nesse ministério. Então, quando nós chegamos aqui no texto, o povo caminhou no deserto. Quando eles chegaram na terra prometida, quando eles chegaram no momento de entrar na terra prometida, o que eles fizeram? Murmuraram. Ah, não, é difícil demais. Irmãos, aonde está escrito na Bíblia que vai ser fácil? Tem gente que pensa que se é de Deus é fácil. E é por isso que você está pobre até hoje, porque você só quer fazer o fácil. E a Bíblia está dizendo, seja esforçado, seja valente, vai com a sua força. Eu sou contigo, não está falando vai ser fácil, fica em casa, que tudo vai chegar de mão beijada. Não está escrito desse jeito. Quando Deus diz que Ele vai te dar uma terra prometida, você quer saber se a terra prometida é de Deus? Ele vai te mandar fazer algo que você não tem condições de fazer. Se o que você está fazendo é normal para você fazer, não exige fé, não tem glória para Deus. Deus vai mandar a que nós façamos algo impossível. E quando nós concluirmos isso impossível, nós vamos ver que a glória é de Deus. Você está vivendo dentro do milagre exatamente agora. Quando eu cheguei em Balneário, que Deus falou que era para vir para cá, e depois eu fui para a África, Deus apareceu para mim praticamente e me disse, você vai abrir uma igreja e vai alcançar 50 nações. E Deus falou tudo, como estamos fazendo agora. Eu vim para cá. Eu e minha esposa não tínhamos dinheiro. Eu ganhava R$3.000 por mês.
Nós não tínhamos dinheiro nem para andar, naquela época nem não tinha Uber ainda. A gente, para economizar o bom din-dinho, a gente andava a pé. De 15 a 20 quilômetros por dia, minha esposa grávida de 8 meses. A gente andava toda a 4ª Avenida, depois toda a Avenida Brasil. Todos os dias. Para poder conhecer a cidade e comprar as coisas que a gente precisava. Nós não tínhamos carro. E Deus falou para a gente, você vai abrir uma igreja poderosa em Balneário Camboriú. Eu conheci alguns pastores da cidade. Falei da intenção que Deus falou para mim. Eles olhavam no meu olho e falavam assim, Medina, você está louco. Balneário Camboriú é um cemitério de pastor. Aqui as igrejas nenhuma prospera. Aqui tem toda uma igreja pequenininha, uma do lado da outra. Você nunca vai fazer nada aqui. Por que você não vai para o Nordeste? Porque lá você abre uma igreja e enche facinho. Aqui vai ser difícil demais. Você está falando do metro quadrado mais caro. Aí quando eles falaram que tinha tanto gigante assim, eu falei, rapaz, é esse gigante mesmo que eu quero derrubar. Teve um pastor que olhou para mim e falou assim, esquece da BR para cá. Se você for abrir igreja, abre para lá. Porque aqui desse lado ninguém vai na tua igreja. E não tem como você pagar. Eu falei, tá bom. Eu falei, esse gigante que eu quero derrubar. O impossível. Quando nós alugamos a igreja, não tinha dinheiro para pagar nem o primeiro aluguel, nem o calção. Não tinha cadeira, não tinha som. Não tinha apoio de ninguém. Eu nunca entrei numa igreja em Balneário Camboriú, então não tinha o povo para vir comigo. Eu e minha esposa, barriga desse tamanho, e eu pingando suor. Você já imaginou abrir uma igreja em Balneário Camboriú, sem ar-condicionado? Povo metido igual vocês, que se não tem ar-condicionado, não tem. O povo de Balneário é terrível, irmão. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando eu cheguei aqui, tinha muita gente difamando a terra. Tinha muitos filhos de Deus, que Deus deu a promessa para eles também, mas eles falavam mal da terra. Falavam que era difícil, falavam que era impossível, falavam que não tinha jeito. E nós começamos, batalhamos, fomos fiéis, estamos sendo fiéis até agora. Dando tudo por causa da igreja. E aí acontece isso. Deus não dá a promessa para qualquer um. O que tinha Caleb e Josué que fizeram eles entrar na terra prometida? Números 14, 24, que nós lemos agora. Olha Deus falando. Porém, o meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou, e a sua descendência possuirá herança. Sabe o que está escrito aqui? Perseverou. E é a primeira vez que aparece a palavra perseverança na Bíblia. Justamente em Números 14, 24. Josué e Caleb perseveraram. Escute bem o que eu vou te dizer. Ninguém consegue nada grande na vida se não perseverar. Nós vivemos num tempo onde é muito fácil chutar o pau da barraca. Todo mundo abandona. Tem gente que não para emprego nenhum. Entra no emprego, sai de emprego, entra no emprego, sai do emprego. Tem gente que começa um monte de negócio. Tem gente aqui, irmão, que quando vem falar para mim que tem uma ideia de negócio, eu saio correndo. Pastor, o senhor não sabe uma coisa que eu vou fazer. Irmão, mas eu te conheço há 3 anos, essa é a 45ª coisa que você vai fazer. E até agora nenhuma deu certo. Porque você não sabe perseverar. Você quer prosperar? Persevera. Você quer ter ministério? Persevera. Você quer ter uma família feliz? Não está ok abandonar. Não está ok desistir.
Não é normal desistir. O crente não desiste. Não é normal. Alguém botou na tua cabeça que é normal. Você abandonou a escola, abandonou a faculdade, abandonou a tua família, abandonou filho, abandonou esposa, abandonou teu ex-pastor e vai abandonando tudo no teu caminho e acha que Deus vai te prosperar em alguma coisa. Tudo abandona. Tudo desiste, tudo chuta o pau da barraca, não constrói nada, não é homem suficiente para olhar no olho, pedir desculpa e resolver o problema. Foge do problema porque é moleque. Foge do problema porque não tem caráter. Só foge. Sabe qual a diferença de Josué e Calebe? Quando eles viram o gigante, eles disseram, nós vamos enfrentar. Nós vamos até o final. Se Deus falou que essa é a terra, essa é a terra. Um monte de gente chega aqui, não, eu estou ferido, porque eu vim de lá, depois eu vim de cá, eu vim de lá, eu vim de cá. Meu querido, deixa eu dizer uma coisa. O propósito dos seus irmãos é te ofender. Fala para o seu irmão, o meu propósito é te ofender. Quem tem irmão aqui? Quem tem irmão? É que hoje tem uma galera muito que é filho único, né? Mas quem tem irmão aqui? Qual que é o trabalho do seu irmão? Te ofender. Não, primo, meu Deus do céu. Então não vem com essa conversa. Você vai ter que aprender a amar, a perdoar. Por isso que a Bíblia diz que nós temos que ser como crianças. Não diz a Bíblia que se nós não formos como criança, não herdaremos o reino de Deus, sim ou não? E como que é uma criança? Quando duas crianças brigam, daqui 2 minutos, está brincando junto de novo. Não tem problema nós brigar, mas vamos abraçar de novo, vamos resolver a parada, porque o mais importante é o reino, o mais importante é o evangelho, o mais importante é o propósito. Eu descobri que saiu da boca de Deus, porque Calebe e Josué foram os únicos que herdaram a terra prometida de mais de 1 milhão de pessoas, porque souberam perseverar. Não é fácil perseverar, não é para qualquer um perseverar, é difícil perseverar. Quando você toma uma decisão difícil e precisa manter a perseverança nessa decisão difícil, não é fácil. As pessoas prometem muita coisa para Deus. E para mim, então, nem apóstolo, nós vamos morrer juntos, 50 nações. No outro domingo, cadê o irmão? Não persevera. Está acostumado a chutar o pau da barraca. Está acostumado a trocar de mulher, está acostumado a trocar de homem, está acostumado a trocar de emprego. Nunca construiu nada na vida. Nunca terminou nada do que começou. Esse tipo de gente chega aqui para mim e fala assim, pastor, me dá uma oportunidade. Eu tenho dó, eu não falo nada para ela, mas já vou te falar de púlpito aqui. Como que eu vou deixar você construir algo se você nunca construiu nada na sua vida? Por que você acha que eu vou achar que você vai construir alguma coisa aqui? Mostra que você é perseverante. Vai até o final. Termina o que você começa. Se você está com 50 mil projetos financeiros, para de me trazer esses projetos. Faz um dar certo. E pior que eles botam Deus. Não, Deus falou comigo para mim vender pastel. Depois de 2 semanas, Deus falou comigo para vender bombom. Depois de 2 semanas, Deus falou para mim, pastor, não fazer nada, que Deus quer para mim trabalhar na igreja, me dá um emprego. Rapaz, mas que Deus é esse que fala 1000 coisas? Deus mandou eu lavar carro, Deus mandou isso, Deus mandou aquilo, Deus mandou o quê, rapaz? Nós estamos precisando de gente séria na igreja. Gente valente.
Deixa eu falar uma coisa para você. 1 milhão de pessoas pegaram pedras para apedrejar Moisés. Você tem noção? Josué e Caleb enfrentaram 1 milhão de pessoas e disseram: os homens de Deus, vocês não vão apedrejar. Você está disposto a entrar na frente de uma pedrada contra o seu pastor? Ou você é um que está pegando a pedra também? Quando alguém vem falar mal, você pega a pedra também? Ou você se joga na frente da pedra e fala: aqui não. Todos esses que pegaram a pedra, nenhum entrou na terra prometida. Porque a terra prometida não é uma promessa para você. A terra prometida é uma promessa que Deus deu para Moisés. E só entra na terra prometida se for com a bênção de Moisés. Quem está entendendo? É sério o que nós estamos falando? Então hoje eu vim falar de propósito para você. Para de querer inventar uma coisa tão mirabolante. Quando você lê as Escrituras, Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança. Deus criou a família. O propósito que Deus quer para você é que você seja fiel. Que você sirva os seus irmãos. Que você seja um bom homem. Que você seja uma boa mulher. Que você seja um bom pai. Que você seja uma boa mãe. Que você seja um bom marido. Que você seja uma boa esposa. Que você seja um bom crente. E se no meio do caminho Deus falar com você, usar um profeta e falar: faça isso, glória a Deus. Se no meio do caminho Deus parar tudo e usar um profeta para dizer: vai por esse caminho, glória a Deus. Sirva a tua igreja, sirva a teus irmãos. Sabe, irmãos, a gente não está vivendo, muitas pessoas, nem o mais rudimental da Bíblia. A Bíblia diz assim: ide pregai o evangelho, fazei discípulos. Tem gente que está 20 anos na igreja e nunca ganhou uma alma para Jesus. Tem gente que está aqui 5 anos comigo, irmão, nunca trouxe uma alma para Jesus, mas já tirou algumas da igreja. É puro demônio. Cadê os frutos? Nós estamos vivendo hoje um evangelho do consumidor, gospel. A gente fez os cálculos aqui com os irmãos. Nós estamos tendo a média de 500 visitantes por mês. Em julho foi 2.000 e não sei quantas pessoas nos visitou. E quando a gente está entre nós, a gente pergunta: mas cadê esse povo? Às vezes a gente põe a responsabilidade na gente. Não, a gente tinha que cuidar mais. Mas a gente tem uma equipe enorme indo atrás dessas pessoas. O problema é que nós temos consumidores gospel. Eu vou lá na igreja do pastor Medina porque lá é onde eu recebo a cura. Mas depois eu vou na outra igreja porque lá tem um show bem bonito, vem um famoso bem legal. Depois eu vou lá em Camboriú porque lá tem um falso profeta que fala tudo que eu quero ouvir. Você é um consumidor gospel. Você fica procurando coisas. Aí quando você fala: eu estou cansado, eu vou assistir um cara que está aqui na internet. Cuidado para você não estar ouvindo uma doutrina falsa que você quer ouvir. Porque quando você está errado, você tem 2 opções: ou você se arrepende, ou você procura alguém que fala o que você quer ouvir. E na internet tem pregação para todo tipo de pecado. Cuidado. Não seja um consumidor gospel. Não seja alguém que vai consumindo todo tipo de pregação, todo tipo de igreja. Pertença a uma igreja. Seja filho de uma casa. Sirva o reino de Deus. Caminhe no propósito. Eu vejo pessoas que elas vêm, elas se conectam ao propósito. Em 1 ano, elas estão voando. E eu vejo pessoas que elas só vêm na igreja esporadicamente. A vida dela não muda. Pessoas que entram e falam assim: pastor, eu entrei no propósito. O que você quer ser? Eu quero ser um pilar financeiro. Deslancha. Outro fala: pastor, o que você quer ser? Eu quero ter ministério.
já está operando curas e milagres na rua, já está sendo enviado como missionário, acontecendo muitas coisas. Mas tem gente que não está acontecendo nada, porque você não está construindo nada. Você não está sendo perseverante em nada. Deixa eu falar mais uma coisa para você. Ser perseverante não é para qualquer um. O dia ruim vem para todo mundo. Diga comigo, o dia ruim sempre chega. O dia ruim vem. Tem o dia ruim da tentação. Tem o dia ruim que a gente está... que é aquele dia que você fala assim, hoje eu chuto todo o pau da barraca. Agora eu até ponho fogo na barraca, nem vou só chutar o pau. Tem os dias... O dia ruim chega ou não chega para todo mundo? Chega para todo mundo. Sabe quem é perseverante? O que você faz no dia ruim? Preste atenção. Já estou falando de pastor aqui. Quando eu tenho observado aí mais ou menos uns 10 novos casais que eu quero levantar como líderes nessa igreja. Mais ou menos 10. E eles nem sabem que eles estão na minha lista. Que eu quero abençoar eles. Quero que Deus use eles. Só que eu não vi, alguns não chegou o dia mal deles. Estou provando o coração deles. Porque por enquanto tudo é festa. Mas eu estou esperando o dia mal chegar para ver a reação. Tem um irmão que ele ficou praticamente toda a juventude dele usando crack. Meu irmão de sangue. Hoje ele está desintoxicado, graças a Deus. Mas a gente teve uma vida bem complicada. A nossa juventude foi muito traumática. E nós aceitamos Jesus na mesma época. E o dia ruim chegou para nós. Chegou para ele e chegou para mim. E quando chegou o dia ruim para o meu irmão, ele correu para a droga. Mas quando o dia ruim chegou para mim, eu corri para o jejum e oração, para o monte, para buscar Deus. Eu quero ver para onde você vai correr quando o dia ruim chegar. Tem gente que o dia ruim chega, ele corre para a ex-namorada. Tem gente que o dia ruim chega, ele corre para a pornografia. Tem dia que o dia ruim chega, ele corre para o álcool. Tem dia que o dia ruim chega, ele corre para a roda dos escarnecedores. Tem dia que o dia ruim chega e ele corre para a droga, para o álcool, para a bebida, para tudo que é errado. E ele acha que porque era o dia ruim, então ele está escusado, ele está desculpado, porque era um dia ruim. O que você não sabe é que você foi reprovado no dia mau. Não pense você que Deus falou, o dia era ruim, filho, então está valendo. Não. Porque o dia ruim chegou na vida de José muitas vezes. O primeiro dia ruim que chegou na vida de José, ele foi vendido pelos irmãos. E sabe o que ele fez? Continuou fiel a Deus. Foi vendido como escravo. Imagina se o dia ruim, irmão. Chegou lá, Deus levantou ele. Começou a ser o cuidador da casa de Potifar. Tinha autoridade sobre a casa de Potifar. A mulher endemoniada, a Geza, chegou para ele e falou assim, dorme comigo. Ele saiu correndo, ela rasgou a roupa de José. E disse, ele tentou me estuprar. Sendo que ele estava correndo dela. E aí, ele foi ameaçado de morte e jogado num calabouço. Veio o dia ruim, sim ou não? Veio a tentação. O que pode acontecer de ruim com um escravo se ele dormir com aquela mulher? No natural? Ninguém vai ver. Se eu não fizer, ela vai me matar. Se eu fizer, Deus, o Senhor está vendo, eu não queria. Eu estou só me livrando, para ela não fazer alguma coisa ruim contra mim. O dia ruim vai vir, qual vai ser a tua reação? O dia ruim é a tentação. A tentação vai bater na sua porta. A murmuração vai bater na sua porta.
O que você vai fazer no dia ruim? Se você não tem o hábito de orar e buscar Deus, no dia ruim você vai buscar o pecado. Mas aqueles que são como Josué e Calebe, no dia ruim, eles vão buscar a presença de Deus. Tem gente que liga, pastor, não fui no culto. Por quê? Porque eu estava mal. E tem gente que está no culto. Por que você está no culto? Porque eu estou mal. Os dois chegaram o dia mal. Um escolheu vir na presença de Deus. O outro escolheu outra coisa. Perseverar não é fácil. Nós vivemos o evangelho hoje muito emocional. Você acha que eu estava com vontade de pregar hoje aqui? Eu fui dormir 1h, acordei às 4. Há 10 minutos antes de vir aqui, eu estava igual um zumbi. É porque eu não prego por sentimento. Eu não vivo porque eu sinto. Eu vivo do que eu creio. Eu tenho uma convicção dentro de mim. Eu quero que você seja como Josué e Calebe. Eu quero que você entre na terra prometida. E eu não estou profetizando, mas é um fato. O dia ruim chega para todo mundo. Não estou profetizando. O dia do estresse chega. O dia da decepção chega. O dia da traição chega. O dia da angústia chega. A fatura chega. O boleto chega. A tentação chega. A briga com o casal. Tem gente que briga com a mulher. Você tem duas opções. Se vingar ou buscar a Deus. Busque a Deus. Seja perseverante. Não pense você que está construindo algo se você não é perseverante. Eu estava agora em Campinas, sentei numa roda com pastores. O pastor falou assim, quantos anos você tem, Medina? Eu falei, 37. Ele falou, meu Deus, com 37 Deus já fez tudo isso na sua vida? Eu falei, pois é. Nunca desviei um dia na minha vida. Já tive dias dos piores que se eu falasse para você, você não acreditaria. Mas eu permaneci. Você acha que Deus entrega algo grande para quem não permanece? Para alguém que desiste? Tem pastores que me ligam e dizem assim, apóstolo, eu vou fechar a igreja. Toda hora quer chutar o pau da barraca. Como que Deus vai te dar algo grande? Porque se você com a igreja pequena não consegue aguentar a pressão, você não tem noção quando você for grande. Muita gente acha que vida de pastor é fácil. Quem aqui recebe ameaça de morte? Pastor Pedro Medina. Ah, pastor. Quem aqui recebe calúnia o dia inteiro, 24 horas por dia? Quem aqui é xingado, odiado, 24 horas por dia? Pastor, mas mesmo assim o senhor aguenta? Eu rio da cara do diabo. Alguém faz vídeo contra você? Tem um cara aqui em Balneário Camboriú que ele tem um canal só falar do pastor Pedro Medina. Ele pega meus vídeos e fala assim, tá vendo, falso profeta, ele disse que Deus usa ele em curas e milagres. Mentira! Não é fácil. Você ter pessoas dentro da igreja que te traem. Meu irmão, o dia que você vê um pastor e a igreja dele está prosperando, honre esse cara. Porque ele pagou um preço muito alto para estar ali. Porque não é fácil. Você dá vida pelas pessoas. E o que você recebe de retribuição. Eu estava falando com o apóstolo Agostinho, ontem eu estava com ele. Ele disse assim, filho, você percebeu que milagres não faz a igreja crescer? Eu falei, verdade. Ele falou assim, filho, você já percebeu que a maioria das pessoas que recebem um milagre são ingratas e não voltam mais na igreja?
Falei, é verdade. Não faz crescer igreja milagre. O milagre alegra o coração das pessoas. Traz alívio para as pessoas. Aí elas olham para você e dizem assim, se não fosse você, Deus tinha usado outro. Não, meu filho. Quando Deus usar um homem de Deus para curar você, seja grato. Seja como aqueles 10 leprosos, só um voltou para agradecer. E Deus fez muito mais na vida dele. Deus está falando com alguém nessa manhã. Deus nessa manhã está te chamando para a responsabilidade. Deus nessa manhã está te chamando para o compromisso. Deus nessa manhã está falando para você parar de ser um crente morno. Venha ser um crente fervoroso. Sabe, irmãos? Está acontecendo um fenômeno. Pessoas do meu passado estão entrando em contato comigo todo dia agora. Está um saco. Como assim, pastor? De verdade, eu mostro o WhatsApp para vocês. Ai, Medina, a gente sempre foi grandes amigos. Todo dia, toda hora, está alguém do meu passado entrando no meu caminho agora. Ai, eu sempre acreditei no seu ministério. Que lindo que Deus está fazendo aí. Estou chegando. Não tem um lugar para mim aí. Tem gente de outros países, pastor, estou indo aí, quero te apresentar grandes projetos, como a gente sempre foi amigo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se você não participar da batalha, você não vai estar na foto do dia da vitória também. Tem gente que só quer subir no pódio e levantar a taça, mas não quer. Vamos batalhar junto. Eu preciso de homens sérios nessa igreja. Eu não preciso de 1.000 homens, eu não preciso de 20.000 homens. Eu preciso de 12 homens que falam assim, eu dou a vida por esse ministério. Não preciso de gente rica, milionária, não. Preciso de gente que seja perseverante. Preciso de gente que seja assim, uma só palavra. Gente que fala assim, eu vou até o final. E quando tudo começar a ficar ruim, eu vou continuar aqui, pastor. Eu vou passar por essa tempestade. Nós vamos entrar numa temporada agora falando como na unção profética, e tudo que eu tenho ouvido, nós vamos entrar numa temporada que o mundo vai entrar numas trevas muito difíceis. Tem muita gente acomodada. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando chegar o dia ruim, que não é o dia individual, agora vai chegar o dia ruim para todo mundo, por causa da guerra. Já estão falando em terceira guerra mundial. Nós já estamos vivendo uma ditadura no Brasil. Nós estamos vivendo já o começo do caos. Que você se encontre debaixo da nuvem. Quando esse dia chegar, quando o faraó vier atrás de você, esteja debaixo da nuvem. Esteja dentro do propósito. Porque Deus vai proteger os seus. Nós vamos sair de tudo isso mais fortes. Nós vamos sair de tudo isso. Eu fui agora para Miami, numa grande conferência apostólica e profética. E as palavras de profetas de nível mundial, que foi lançado lá, todos estão falando que estamos à beira da terceira guerra mundial. Estamos à beira de um colapso financeiro mundial. Porém, estamos também prestes a ver um grande avivamento. Sabe o que Deus tem falado do Brasil? Que a igreja que está hoje no Brasil, ela não é digna de viver um avivamento, porque nós temos uma igreja corrupta, uma igreja suja, uma igreja que vendeu os seus princípios. E Deus vai deixar passar o fogo para depurar a sua igreja. E dentro desse fogo que vai vir agora, vai apertar para todo mundo, Deus vai levantar grandes homens de Deus. E tem mais. Sinais, milagres, prodígios e maravilhas como você nunca viu,
vão respaldar esses grandes homens de Deus que vão se levantar. Essa cruzada 27, 28 e 29, ela não é um evento qualquer. Vai ser um marco na história dessa região. Deus vai começar a mostrar com quem Ele está. Deus vai mostrar a glória dEle. Eu estou pedindo para o pessoal, assim como foi feito lá em Miami, antes de ministrar milagres, o apóstolo Maldonado chamou médicos com ultrassom, pessoas que não tinham alguns órgãos. Eles fizeram ultrassom antes da oração e lá mostrava que não tinha um rim, ou não tinha um baço, ou não tinha algum órgão. Depois da oração, fizeram ultrassom e lá tinha rim, lá tinha baço, lá tinha órgão. Nós vamos fazer isso aqui. Porque não dá mais para pregar um evangelho de palavras. Não dá mais para pregar um evangelho de conceitos, o evangelho filosófico, o evangelho histórico, o evangelho religioso. O povo quer ver o Deus poderoso, sobrenatural, revelado na terra, glorificado. E coisas que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem subiu ao coração do homem, são as que nós vamos ver 27, 28 e 29. Você está preparado? Então fica aí, se alguém é médico e tem um aparelho de ultrassom e quiser levar lá, estamos procurando alguém. E também estamos dispostos a pagar a diária do médico e de um aparelho de ultrassom. E se o médico não for crente, melhor ainda. Porque aí ele vai tentar ver que não está lá. E ele vai ver que está na cara dele. Deus vai fazer o impossível naquele lugar. Cuidado para você não estar diante de você o que você orou a vida inteira. E o dia que essa coisa que você orou a vida inteira para ter, você não valoriza e não entra. Quem entendeu? Aquele povo esperava todos os dias a terra prometida. E o dia que chegaram na terra prometida, tem gente que está há muitos anos orando por um avivamento. Eu quero fazer parte de um avivamento. Eu quero ver sinais, eu quero ver milagres, eu quero ver prodígios. E chegou o dia, e talvez você não entre. Cuidado. É esse o momento. O mundo vai estar em umas grandes trevas. Mas nós vamos brilhar essa luz como nunca foi brilhada antes. Você está preparado para isso? Eu preciso levantar gente nessa igreja, liderança, irmão. Eu estou com muita dificuldade. De gente séria, de gente que quer trabalhar, de gente que não quer aparecer, mas que quer servir. Vai vir uma multidão, irmão. Não vai demorar muito, nós vamos estar com 10 mil membros nessa igreja. Mas Deus não é louco. O povo não é gado. Deus vai trazer 10 mil quando a gente tiver líderes suficientes para ajudar a cuidar. Quando você tomar a responsabilidade de ser um Barnabé. Chega gente nova aqui na igreja. Você nem cumprimenta. Você não dá atenção. Você não se preocupa. Aí a gente ora para Deus trazer uma vida nova. A pessoa vem e você deixa passar. Quantos visitantes tem hoje aqui pela primeira vez? Olha aí. A oportunidade de você convidar esse visitante para tomar um café, pagar o almoço dele. Chama ele para perto. Quem está entendendo? Deus falou com alguém? Vem o teclado aqui em cima, por favor. Fique em pé nessa manhã maravilhosa. Agradece a Jesus pela palavra. Agradece ao Senhor. Aleluia. Pastor, se eu não tenho um propósito, então o que eu tenho? Você tem um subpropósito. O que é um subpropósito? É um propósito que alimenta o propósito. Você tem uma função. Eu sempre conto essa história. O presidente Kennedy, ele criou o projeto da NASA para ir para a Lua. E ele conseguiu, o pessoal da NASA, colocar no coração de todo mundo que trabalhava lá qual era o propósito.
E um dia o presidente Kennedy foi visitar aquele lugar e tinha um homem limpando o chão e fazendo outros trabalhos. E ele perguntou para aquele homem: qual que é o seu nome? Ele falou o nome dele. Ele falou: qual que é o seu trabalho aqui? Qual que é a sua função aqui? Ele falou: eu estou ajudando o homem a chegar na lua. Não interessava se ele estava limpando o chão, ou se ele estava fazendo códigos lá nos computadores. Todos diziam a mesma coisa: estou ajudando a fazer o homem chegar na lua. Quando alguém perguntar: qual é o seu propósito? O que você está fazendo? Qual é a sua função? Você fala: estou ajudando o reino de Deus ser manifestado em 50 nações. Não interessa se você varre essa igreja, não interessa se você é um líder de um GC, não interessa se você está tocando um instrumento. Nós estamos aqui para levar a glória de Deus em 50 nações.